não vai ter, por exemplo, um sobrepeso gigantesco. E se você tem uma vida organizada e planejada e tá com sobrepeso, é porque tá te faltando pedir ajuda. Eu até te amo, mas eu me amo mais, eu me amo mais. Bora! 1, 2, 3. Sejam bem-vindas ao Ação Delas Podcast. Aqui é um universo onde a gente vai abordar vários assuntos. Assuntos de empreendedorismo, universo materno, feminino, tudo isso que envolve o nosso universo mais poderoso de todos, das mulheres. E isso daí vai te ajudar muito a elevar a tua autoestima e te ajudar a ter mais conhecimento, nós mulheres, que precisamos tanto deles, né, para resolver as nossas coisas. Aqui é um lugar seguro onde você vai poder discutir com a gente também, né? Se você discorda de alguma coisa do que a gente está falando, sinta-se à vontade para deixar seus comentários, mas porque aqui é um lugar seguro de mulheres que estão em busca de autoconhecimento, de evolução e de muito mais. Eu sou a Mariana Moria, mentora comportamental. Eu sou a Valéria Buscardin, gestora de projetos empresariais. E nesse episódio nós vamos falar sobre procrastinação, preguiça e até mesmo alguns bloqueios. Eita, um assunto bem polêmico, hein, gente? É um assunto muito bom mesmo. E preguiça, procrastinação e cansaço, né, que você colocou aqui também, são coisas um pouquinho interligadas, né, entre uma e outra. Exatamente. Às vezes a gente até confunde, né, de tão interligado que elas são. É verdade, verdade. Você consegue, Mari, distinguir quando você tá cansada demais para fazer alguma coisa, ou quando você tá com preguiça, ou quando você realmente está procrastinando? Pois é. Não, ó, gente, se a gente pegar e começar a se autoanalisar, pegar esse treino, eu falo que a gente se autoanalisar é um treino, e é um treino constantemente. E aí, depois com esses treinos, você já se pega, fala, opa, né? Vamos parar de cara lavada, né? Porque isso daí não é bem cansaço, entendeu? Né? Isso daí é outra coisa, né? Porque pode ser preguiça ou procrastinação, né? E a gente vai falar muito sobre isso, gente. Vocês vão, assim, ficar de boca aberta, então fica até o final desse podcast, que vocês vão aprender muita coisa. Eu vou falar da minha parte de autoconhecimento, e a Valéria vai falar da parte dela, que é o processo, né? Que é as tarefas, né, Valéria? E ela acaba lidando com isso constantemente, né, Valéria? E o interessante é que a gente é o completo oposto, né, Mari? Nossa, Valéria. Não, é isso que é legal, né? Eu falo até pra Valéria, Valéria do céu, você sabe que eu sou totalmente diferente de você, né? Então, assim, vai me dando os toques, tal, que não sei o quê. Não, mas é muito legal de lidar com pessoas diferentes, porque a gente entende, né? Igual, vou falar sempre pela minha parte, né? Eu acredito que se você já estiver acompanhando o podcast, você já percebeu, e eu já falei isso algumas vezes, eu sou muito acelerada e eu sou focada em resultado. Faz parte de mim isso, né? Os processos me ajudam demais e eu sou o tipo de pessoa que vai cobrar, né? Que vai falar assim, minha filha, agiliza, né? Você tá indo devagar. Então, não falo mais dessa forma, tá? Antigamente eu até falava, hoje em dia eu já não falo mais dessa forma. Eu evolui um pouquinho. Mas algumas coisas ainda como fala, me perturbam, sabe? Me incomodam. Isso, me incomodam. Então, eu tenho que ter muito autocontrole em muitas coisas pra mim, não por causa dos outros, mas por mim mesmo, porque para que eu não me estresse, para que eu não leve pro lado pessoal, para que eu não acabe prejudicando o meu próprio caminho. E então, assim, às vezes eu tenho que trabalhar em equipe, né? E aí, às vezes, eu respiro 10 vezes para ir cobrar determinada ação de certas pessoas que já deveriam ter feito alguma coisa, e aí, porque eu sei que vai ser uma luta para fazer com que a pessoa cumpra o prazo, entendeu? E aí, depois que eu conheci a Mari, né, eu comecei a ver que é o temperamento da pessoa.
E eu tenho que ter mais Exatamente. paciência. Exatamente. Então, então eu tenho que respirar, me acalmar, ver o jeito que eu vou falar com a pessoa, porque eu sei que assim, eu não gosto de ser cobrada, mas eu também sei que as pessoas não gostam de ser cobradas. Mas ao meu ver, né, tipo assim, no meu primeiro instinto é, essa pessoa é preguiçosa, não tá querendo entregar. E, Socorro, tipo, né? nada, se organiza, minha filha, para você fazer as coisas. E eu sei que na verdade não é sempre assim, né? A gente não sabe o que acontece com a pessoa, como que foi o dia dela e etc. E a gente precisa ter, né, essa análise também, né, essa paciência, um jeitinho todo de falar. Mas tem alguns pontos que me incomodam. E aí eu tenho que me controlar. Não, Valéria, mas você tá de parabéns. Gente, por isso que eu falo. E é engraçado, eu não sei se tudo que a gente tem falado aqui acaba encaixando os dois lados, né, Valéria? O seu lado, que é o lado mais de processo, racional, e o meu lado, que é o autoconhecimento, que é a essência, que é o interior, relacionamento. E o que a gente está falando, o assunto de hoje, que é a procrastinação, a preguiça e o cansaço, ela está muito ligada, né, a essa questão do temperamento. Ela está muito Sim, ligada ao jeito de ser de cada indivíduo, de cada pessoa, né? Então, assim, na verdade, gente, tudo que a gente for fazer está ligado com temperamento. E pensa só, às vezes, um profissional que é da gestão de projetos, se ela não entende, não é, Valéria? Se ela não entende que cada pessoa tem o seu jeitinho, ela realmente se estressa, né? Ela vive um exatamente. estresse constante. Porque, poxa, a pessoa às vezes está pagando, mas não quer fazer o processo. Às vezes não é porque não quer, né? É porque realmente existe toda uma rotina, todo um jeito de ser individual de cada um, certo? Certo. Gente, mas eu tô amando. E assim, eu falo, né, Valéria, que, nossa, eu admiro os seus processos. É muito gostoso. Acabei de receber, gente, um PDF dela, né? Que ela faz um processo comigo no pessoal. Né? Então a gente tem essa parceria. Gente, que coisa linda. Que coisa linda. Que o sanguíneo tem muita dificuldade, viu? Valéria, eu amei. Eu falei, ai, que lindo. Bom, Não, deixa eu. isso ainda vai pro Note. Aquilo é só um resumo para você ter à mão, né? Ainda vai pro Note, calma. Nossa, muito, muito 10, muito 10. E eu falo que nem para a Valéria é um processo natural, né? Criar esses protocolos, esses processos de organização, de projetos, enfim. Tipo, o passo a passo, né, Valéria? No caso. Isso, Né? E aí o que acontece? Que nem a gente falando sobre essa questão da procrastinação e às vezes da preguiça, a gente está falando em relação de tomada de ação mesmo, tá? De realmente se colocar em ação. E aí eu vou trazer essa parte dos temperamentos, que é do autoconhecimento, né? O que acontece? Tem alguns temperamentos que eles não têm, eles sim, tem alguns que não têm a tomada de ação imediata, né? Que são os fleumáticos, o melancólico, né? Então, por exemplo, o fleumático, ele demora para tomar ação. Não é que ele quer tomar ação, mas ele precisa analisar, se sentir seguro, ele tem um tempo muito maior de processar a informação, de realmente ver como que ele vai agir, até de tomada de decisão, ele demora, ele precisa desse tempo, porque senão ele não toma uma decisão correta, ele faz tudo errado, se embanana, sabe? Então, e o melancólico também, ele precisa analisar, fazer as análises dele, realmente centrar do que precisa, será que é isso? Porque não pode dar errado, o melancólico, ele é muito perfeccionista, né? Então, antes dele tomar uma ação, ele quer analisar, ver se vai ser perfeitamente do jeito que precisa ser feito, sabe? a gente Porque o precisa ter uma melancólico, visão do caminho. sim, e o melancólico, ele é um desses temperamentos que não gosta de ser chamado a atenção. Ele não gosta, então ele quer sim certinho, sabe? E aí temos o sanguíneo, né? Que o sanguíneo, ele não cumpre prazos, ele não é organizado, É né? meu Ele pior tem essa pesadelo. dificuldade. Ele tem essa dificuldade, mas não é porque ele não quer. É porque realmente ele perde o foco, né? Ele acaba indo para outras questões durante o dia dele, durante a vida dele, principalmente se ele tiver um dia muito corrido, né? Mas claro, por isso que fala, quando o profissional às vezes entende e sabe assim, a minha cliente é sanguínea, então eu vou mandar uns recadinhos durante o dia. Oi, tudo bem? Ó, não esquece de fazer isso, não esquece de fazer aquilo. Nossa, ela vai agradecer. A sanguínea vai agradecer, com certeza. E aí tem o colérico. O colérico não, ele já pegou uma atitude para tomar, como ele preza pelo resultado, ele já vai lá e já faz, né, a ação que precisa porque ele quer o resultado logo.
Então existe tudo isso, gente. Pensa, quantas pessoas no mundo, né, nós temos e quantos temperamentos diferentes em cada uma dessas pessoas. Então, você, profissional, que às vezes está ouvindo aí, né, esse podcast, é entender que no seu trabalho, no seu empreendimento, no seu negócio, você precisa também estudar sobre pessoas, porque são as Exatamente. pessoas que você vai atender. Né? E que nem a Valéria falou que antigamente ela não tinha essa noção. Então ela se estressava, né? Tinha esses perrengues aí de achar que a pessoa não quer fazer. Nossa, não, e o pior é que assim, né? Quando a gente não tem esse autoconhecimento, né? Não só o nosso conhecimento, mas porque é importante que a gente tenha o nosso, né? Mas quando a gente tem o nosso, a gente começa a olhar para as outras pessoas de uma forma diferente. Então começa Verdade. pela gente. Sim. Depois que eu comecei a ver isso, eu sempre trabalhei com o público, sempre trabalhei com pessoas, e eu sempre fui uma boa vendedora. Então, eu trabalhava, as minhas caixinhas eram as maiores no restaurante, eu pegava sempre os melhores clientes e eles queriam estar comigo, e as minhas comissões, tudo, sempre foram muito boas, porque eu me adaptava às situações em que eu estava. Então, assim, eu Uhum. tenho um olhar muito analítico, mas é um analítico rápido. Então, eu olho o perfil da pessoa, mesmo sem saber o temperamento, esse tipo de coisa, mas eu consegui analisar, na minha cabeça tinha um processo, né? Então, já Então, começa. mas você sabe que é do colérico, Valéria? O Hum, colérico, ele tem uma autoanálise do ambiente, de tudo, por quê? Para governar, para realmente é, tomar ação e ter resultado. Então, se o seu é. resultado, por exemplo, era atender bem, você já sabia, não, então essa pessoa gosta disso, sabe assim? Uhum. Legal, né? Eu lembro até hoje que teve uma vez, mudando um pouquinho de assunto, teve uma vez que eu tava em um restaurante e um cara chegou e falou assim: Olha, o que que você me recomenda? E aí eu comecei a fazer um monte de perguntas pra ele: Você gosta de tal coisa? Você prefere isso ou aquilo? Você não sei o quê. E a menina que tava do meu lado virou e falou assim: Nossa, mas ele só quer saber recomendo prato do dia pra ele. Eu falei: Não, eu preciso saber o que que ele gosta pra poder recomendar alguma coisa que ele goste. E ele falou assim: Nossa, amei o que você falou. Exatamente. Entende? Exatamente. Então, assim, é toda uma análise. Mas agora voltando para o assunto, né? É, eu tinha toda essa análise dentro de mim, né? Esse processo dentro de mim para poder comandar o ambiente e me adaptar às situações. Mas eu era muito boa nas vendas e com os clientes, mas não era tão boa na equipe, porque as pessoas me incomodavam. O pessoal da minha equipe, por ser diferente de mim, não agir da mesma forma, não ter os mesmos resultados, me incomodava. E com o amadurecimento, né, eu comecei a subir de cargo, então eu precisei aprender mais sobre pessoas, não só para a parte da venda, porque era o meu foco, né, mas também para gerenciar, e eu queria ter uma equipe boa. Então eu comecei a aprender mais sobre essa parte de gerenciamento de pessoas. Claro que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, a minha equipe de anos atrás teria sido muito melhor do que a época que eu era imatura e não tinha tanto conhecimento. Mas hoje eu vejo que tem tantas coisas e que eu cometi tantos erros no sentido de colocar a pessoa errada no lugar errado, cobrar coisas que não era para a pessoa, era da função dela, mas por ela estar na função errada, ela não trazia o resultado que eu esperava, que eu imaginava que deveria acontecer se eu tivesse naquela função. Então, eu aprendi, né, a lidar com esse tipo de coisa. E quando eu falo assim de trabalhar em equipe, não é só o especialista com quem eu estou trabalhando. Às vezes tem tráfego, tem a social media, tem a copy, tem todos os outros que estão a área de vendas, o operacional, e ter que lidar com todo mundo, e às vezes muito dessas pessoas não estão no lugar certo, gera já uma ansiedade em mim, mas aí eu vou, né, analiso, tento ver, né, tem pessoas que eu sei que eu posso ser mais direta, que daí já como fala, me economiza energia, porque daí eu tô sendo eu mesma. Tem pessoas que, antes mesmo do prazo, eu já tô lá mandando mensagem, oi, fulano, com todo amor, tá? Todo amor e carinho, oi, fulano, Tudo tudo bem? delicadeza. Tá aí o processo, tá precisando de. Eu não cobro ela, não falo da data, só pergunto se ela tá precisando de ajuda. Coisas que eu não fazia antes, né? Então hoje em dia eu vejo já por esse lado. Que legal, né? Legal. E você sabe que eu até ia te falar no privado, mas a gente fala aqui no podcast, ao vivo mesmo. Você sabe que você é boa em copy, né? Mulher, você é boa em Copy? copy. É.
Você é boa em Ah, copy por conta mas eu da acho que é por. análise do melancólico e da importância do resultado, entende? É, é. Eu ia te falar isso, esqueci. Você é boa em Quem copy, sabe um viu? dia. Não, mas mas assim, essa parte de copy é uma coisa que eu costumo estudar também, né, pro marketing, pra mim, não pros meus clientes, pra mim, mas é focado no resultado mesmo, porque se eu pego É, alguma coisa que tá errada, aí eu já corrijo. exatamente. Exatamente mesmo. Não é? Mas então, mas isso daí é do temperamento, sabia? Isso que é legal, entende? Porque assim, aí já um fleumático, um sanguíneo, ele não é bom em copy. Porque ele, tipo, dispersa, ele viaja, ele vai para outro lugar. Meu, não adianta, não adianta. Mas, enfim, voltando para o assunto de procrastinação, né? Cansaço e preguiça. Eu falo que quando a gente se autoanalisa, né? Quando a gente se conhece no nosso temperamento, a gente tem uma facilidade, né, melhor de conseguir identificar um desses três, né? Uma dessas três atitudes que a gente pode estar tendo num momento, por exemplo, indevido, né? A preguiça, por exemplo, né? É entender que todos esses fatos, ele pode ser bom, né? Ele pode ser uma potência no seu dia, na sua vida, ou não, entende? Por quê que eu tô falando isso, Mariana? Que uma preguiça vai ser bom para sua vida, para o seu dia? Gente, nós precisamos, né? Eu falo que pelo autoconhecimento, a gente precisa de um momento de preguiça, como ser humano, né? Mas a preguiça de uma forma adequada, de uma forma limitada, né? Num período curto de tempo, mas ter aquele momentinho. Por quê? Eu falo sobre mim, sanguíneo, que ama liberdade. Eu amo ter esses momentos de preguiça, entende? E se eu, por exemplo, não tenho esses momentos de preguiça, essa liberdade de ter esses meus momentos, isso me estressa de uma forma grande, entende? Então, por isso que é legal a gente entender, se autoconhecer, né? Porque saber que esses momentos eu preciso. Talvez um melancólico não precise desse momento, porque ele não é importante para ele, sabe? Dependendo, entendeu? A cara da Ó, Valéria. eu vou discordar disso, porque o que que eu aprendi? Que é importante todo mundo descansar. Sim, então, mas o Eu tive que cansaço. aprender isso, eu tive que É, aprender isso. sim, Mas se você acha que, se você é um melancólico, mesmo que você não saiba que você é um melancólico, mas se você acha, acredita, que a parte de descansar, a parte de sentir essa preguicinha é ruim, começa a pensar se você realmente está descansando. é Porque assim, verdade. quando a gente descansa, né? E agora falando sobre resultados, que né, é o meu foco, é, quando a gente descansa, a gente acaba tendo menos procrastinação, menos cansaço, a gente rende mais. Então, esses dias mesmo eu vi uma grande player do Instagram falando, gente, eu dormi 3 horas e eu não tô rendendo, eu já tomei café, já tomei Red Bull, e ela falou, durmam. Durmam porque dormir faz falta. E faz, gente, descansar às vezes. Eu tenho uma grande dificuldade de. Acho que eu falei sobre isso em algum podcast. Falei que às vezes eu tiro um tempo, mesmo eu pensando, eu tenho que trabalhar, às vezes eu tiro um tempo para ficar com os meus filhos, assim, tipo, no meio da semana, do nada, não tá programado, mas porque eles querem um pouquinho mais de chamego, um pouquinho mais de colo de mãe. E mesmo que a minha cabeça fique assim, nossa, eu tinha que fazer mil coisas, não sei o que, eu tento me desligar para ter esse momento de preguicinha, de ficar com eles, de descansar a minha mente mesmo, né? E domingo é um dia que eu me permito também ter uma preguiça na parte da manhã e descansar. Ah, legal, legal. Mas é mesmo, é por isso que fala, quando a gente se conhece, né, a gente sabe o momento certo e a gente vai regulando esses momentos, na verdade, né, para nossa vida, para que a gente tenha mais resultado e que a gente atinja o que a gente precisa na nossa vida, né, gente? Porque o intuito aqui é o que a gente fala, é trazer o conhecimento e o resultado para você, mulher, que vai estar ouvindo esse podcast, né? Então, entender isso. Valéria, mas a Valéria falou que ia contar um negócio, eu quero saber, tô curiosa aqui do negócio do panetone. Me conta, que história é essa? Gente, na quase véspera de Natal, na semana do Natal, eu tinha um monte de trabalho para entregar, um monte, porque era a finalização, né, dos serviços de dezembro e eu tinha planejamentos anuais. Então, assim, tipo, não são planejamentos simples, são planejamentos anuais.
Ai, que eu tinha que gente. fazer do ano inteiro de 3 empresas, fora outros serviços. E aí, então, eu cheio de serviço para fazer, né? Cheio de serviço, gente, de verdade, cheio de serviço. Eu simplesmente falei assim, vou fazer o panetone. E, só que assim, ó, em vez eu tenho uma maceira, que é uma massa, uma máquina de colocar as coisas, os ingredientes para fazer a massa, programo ela lá, ela bate sozinha. O que eu fiz? Eu vou fazer à mão. Ah, nossa, entendi. Aí Fazer à mão. dificultou o negócio. Então. E o que isso significa, gente? Por que eu tô trazendo essa história? Eu estava no auge, eu estava extremamente cheia de serviço para fazer. Eu podia muito bem, tudo bem eu fazer panetone para os meus filhos, eles adoram, para minha família era quase véspera de Natal. Ia ser um belo de um café da tarde pra gente, maravilhoso, delicioso, pra gente poder comer no Natal também, porque quando eu faço, já faço um monte. Ia ser ótimo. Mas não tinha necessidade de eu fazer à mão, de eu sovar a massa à mão, lá ficar sovando horas e horas a massa até dar o ponto. Eu podia ter colocado nessa maceira, né? Principalmente porque eu estava cheia de trabalho. Isso foi um ato de procrastinação e um ato consciente de procrastinação. Eu sabia plenamente que eu estava procrastinando, plenamente, tinha plena Meu consciência disso. Mas foi necessário essa procrastinação, porque eu estava empacada, eu estava tentando fazer alguma coisa, minha cabeça estava cansada, porque já fazia horas que eu estava lá. E às vezes a gente acha que procrastinar é ruim, mas nem sempre é ruim. Às vezes a gente precisa mudar o ambiente, fazer alguma outra ação, colocar a nossa cabeça para funcionar em outras coisas, colocar o nosso corpo para funcionar. Tá sentindo que você tá cansado? Vai procrastinar na academia, vai ler um livro, mas faça uma procrastinação consciente e produtiva, tá? Porque tem diferença de uma procrastinação que não é consciente e não é produtiva, de uma procrastinação consciente e produtiva. E isso é muito importante, a gente identificar, porque às vezes a gente acaba fazendo procrastinação produtiva sem consciência. E isso acaba com o nosso planejamento. Então tem que ter consciência da sua procrastinação. Tá querendo procrastinar? Procrastina, mas procrastina direito, nas procrastina, horas certas. procrastina certinho, entendeu? Não, gente, mas é verdade. Mas sabe o que acontece? Vamos definir, vai, Valera, procrastinação, né, para as pessoas entenderem. Gente, procrastinação, né, na minha definição do autoconhecimento, é aquilo que você deixa de fazer alguma coisa que você, por exemplo, era prioridade, vamos dizer assim, que ia te trazer um resultado naquele dia, e aí você vai fazer outra coisa, por exemplo, não, tipo, dá desculpa, não é que dá desculpa, né, gente, mas coloca uma, um, uma, uma explicação, vamos dizer assim, para procrastinação, vamos dizer assim, Ah, né? desculpa, mas que é uma desculpa. Né? E aí coloca, não, mas é que meus filhos estão precisando de mim, né? Então aí eu não fiz o que era prioridade para poder ficar com eles, tudo tal. Mas eu falo que, dependendo do seu temperamento, isso se torna prioridade, né? Existe temperamento que tipo, tem relacionamentos, eles precisam dessas conexões. E às vezes estar procrastinando de uma outra forma é o que a Valéria falou. Com tempo determinado, né? Um limite, isso vai te recarregar para você cumprir a sua prioridade, a sua tarefa. Por isso que eu acho que a gente acaba sendo as doidas de se autoanalisar. Porque, gente, se você tá ali procrastinando, né? Você sabe que você tinha uma outra prioridade para fazer, você tá fazendo outra. É automático, você já começa. O que que você tá fazendo aí? Ah, tem certeza Uhum. que é importante? Você tem certeza que isso é importante? Então, você tá querendo fugir do quê? Presta atenção. Não, gente, é automático, não adianta. Não, é não, Valéria. É. Quando eu comecei a fazer o panetone, eu peguei as coisas, olhei pra macieira e falei, vou fazer à mão. Automaticamente, realmente veio essa vozinha e falou assim: você tem trabalho pra entregar hoje. É, Só que exatamente. daí aí entra, né, que eu tenho múltiplas personalidades dentro da minha cabeça, né? E aí, então, tipo, elas meio que fizeram uma reunião e aí foi unânime falar que eu precisava de um tempo pra descontar, descontar o A meu estresse massa. na massa, pra eu Legal. voltar livre e fazer o trabalho melhor.
É verdade, colocar toda a energia para fora, né? Vamos dizer assim. Mas é isso mesmo, gente. Entenda que essa procrastinação muitas vezes ela é necessária com certo limite, né? É entender que se você sempre vai se permitir se procrastinar, você não vai sair do lugar na sua vida. Isso daí é fato, tá? Mas eu ainda vou, né, mais fundo dizendo que a procrastinação muitas vezes também ela pode ser uma fuga, né, de algum trauma, de alguma ferida emocional, inconscientemente, gente. E é incrível, quando eu descobri isso, eu falei, meu, como pode a nossa mente ser, entre aspas, tão inteligente, mas se a gente não sabe disso, não tem a consciência, a gente sempre vai se culpar e se julgar. Por que que eu não faço o que eu preciso? Por que que eu não termino o curso que eu precisava? Por que que eu procrastino? Né? Eu tenho algum problema, devo ter TDAH, enfim, né? Vários diagnósticos aí que todo mundo Eu mais coloca. escuto no meu perfil é isso. Nossa, é porque eu acho que eu tenho TDAH e eu não consigo terminar as coisas. É, É o que eu exatamente. mais escuto. O que eu mais escuto. Aí eu falo Exatamente. assim: olha, passa pela terapeuta, faz a análise. Se você realmente tiver TDAH, tem como te ajudar. Se você não tiver TDAH, então é porque você precisa se organizar de uma forma diferente. E quando alguém vem falar pra mim, ai, porque eu procrastino muito, então eu já começo a metralhar de pergunta. Por que que você acha que você procrastina? Onde você tá procrastinando? Qual a sensação que te traz quando você procrastina? Quando você procrastina, você geralmente faz o quê? Todo mundo fala assim pra mim, nossa, mas você faz muita pergunta, né? Mas é porque eu preciso Entender. entender. Então, eu preciso entender o que que tá acontecendo na vida dessa pessoa para ver se eu posso ajudar ela, né? Então, muitas das vezes, são mães que têm crianças pequenas e falam assim, ai, porque eu procrastino, porque isso, porque não sei o que. Eu falo, tá, daí quando você vai entender, a filha é pequena, ainda, tipo, muitas das vezes nem anda, não come sozinha, e aí leva muito mais tempo, e o tempo que a pessoa tem, que a mãe tem, ela, se o filho dormiu, etc., tá limpando a casa, cuidando de outras prioridades, porque a gente tem essas prioridades também, a gente tem que aprender a lidar com isso e entender que a gente não vai dar conta de tudo, e que vai ter horas e horas, né? A Proativa, por exemplo, é um sonho que eu tenho já há 10 anos, mas só agora que ela veio a realmente existir. Porque 10 anos atrás não tinha condições nenhuma, tinha um filho de 2 anos e um recém-nascido, né? Então, tipo, não tinha como, não tinha condições. E aí, tudo tem hora, né? Claro que a gente não pode deixar os sonhos morrer. A gente só precisa entender que às vezes a gente tá falando que eu procrastino, eu procrastino, eu procrastino, e na verdade não é procrastinação, é o cansaço batendo, né? É o cansaço porque você já fez milhões de coisas, já apagou milhões de incêndio, já colocou foco e energia em tantas outras coisas que você não consegue nem fazer o que você precisa, né? Então é uma questão de você analisar o momento que você está passando e identificar, né, se você está desorganizada, né, na sua rotina e só apagando incêndio porque você não tem ordem nenhuma e não tem prioridade, ou se você não está no momento de ter ordem na sua vida. Porque se você tem um filho pequeno, gente, eu sinto muito te dizer isso, mas um filho pequeno vai tomar todo o seu tempo. Exatamente. E vai sair, vai tirar sua rotina da ordem, né? Porque é uma criança, ela tem necessidades a serem atendidas e ela vai fazer de tudo para ter essa necessidade atendida, não adianta. Isso é estímulo, é um instinto da criança, né? E falando em relação a isso, até você me lembrou, Valéria, acho que foi até que você que falou, eu acho, se não me engano, mas dessa questão da rotina, quando a gente coloca prioridades na nossa vida e coloca as tarefas, né, que a gente tem que fazer. Só que a gente esquece de colocar, por exemplo, acordar, escovar o dente, fazer o café da manhã para as crianças, chamar eles, né, acordar eles, ajudar eles a se vestirem. A gente esquece dessas pequenas, não é? Tudo isso leva tempo. Não, exatamente. A gente só coloca acordar, tipo, sair para o trabalho, fazer isso, ir no correio, mas esquece que no meio, entre o trabalho e o correio, você foi buscar seu filho na escola, tipo, e não colocou, né? E muitas vezes se frustra porque realmente não colocou essas tarefas. Como é que chama, Valéria? Tipo, tarefas domésticas? Não, né? Mas assim. Eu coloco como tarefas necessárias, né? Porque são coisas que não tem como a gente deixar pra lá,
né? Então É, eu coloco como tarefas necessárias, que são essas pequenas coisas que a gente precisa, que faz parte da nossa rotina, que vai roubar um tempo considerável no montante, mas que é nossa obrigação também. A gente não pode deixar de lado. exatamente, exatamente. E aí, gente, o que eu quero também falar para vocês é o quê? Existe sim, né? Por exemplo, as feridas emocionais que acaba te causando uma procrastinação. Por exemplo, né? O que eu quero que, além dessa parte que a Valéria falou, da gente, né, às vezes, muitas vezes deixar para lá ou pegar outras coisas como prioridade, existem as feridas emocionais que faz com que você se proteja, né, inconscientemente de fazer uma atividade, ou muitas vezes de terminar uma tarefa, tá? Então entenda que tudo que você viveu na sua infância, ela tem consequências na vida adulta, tá? E aí tem consequências através de comportamentos, muitas vezes de proteção, de fuga, de não querer, às vezes, tipo, pegar responsabilidades. Eu atendi uma pessoa um tempo atrás que ela era tão cobrada na infância, né, de tarefas, tinha que fazer, era obrigação, não podia brincar, sabe assim, tinha uma rotina bem, bem rígida mesmo, né, bem general mesmo, que aí depois da vida adulta, para se proteger, ela fugia de todas as responsabilidades, entende? Por quê? Porque ela não queria viver aqueles momentos que ela viveu quando era criança, de cobrança, de se sentir mal, né, de ser abafada de uma tal forma que aí na vida adulta ela corria de todas as responsabilidades. Todas as responsabilidades. Isso é uma forma de procrastinação? É. Mas ela tem controle sobre isso? Não. Porque existia uma ferida ali inconscientemente. Então, o primeiro processo, porque muitas vezes fala assim, nossa, mas você procrastina, hein? Pelo amor de Deus. Quando é que você vai mudar? E fica cobrando certas coisas que muitas vezes é muito mais profundo, gente. Então, é entender que talvez na sua vida tem certas coisas que, por exemplo, sabe algo que você procrastina e você fica com raiva de você mesmo? Fala, nossa, de novo. De novo, eu não consegui fazer. Mas por quê? Eu não tô entendendo. Eu quero fazer. Eu quero muito fazer. Esse tipo de procrastinação, onde você quer demais fazer, e há alguma coisa que você não sabe explicar o porquê você não fez, ou porquê você procrastinou, provavelmente vem de uma ferida emocional, de um trauma lá da infância. E aí, como que você tem que fazer? É identificar o que aconteceu, identificar o sentimento, né? Que nem hoje, dando o exemplo dessa pessoa. Ela fugia das responsabilidades, né? Às vezes, sei lá, tinha que cuidar dos filhos, ela fugia dessa responsabilidade. Por quê? Ela lembrava do peso que ela tinha na infância e ela não queria passar por isso. Então, inconscientemente, ela fugia disso. E aí, ela se sentia mal, né? Porque às vezes se sentia uma péssima mãe. E eu falava, meu Deus, mas eu não sei por que eu faço isso. Eu não quero ser assim. Tá, mas vamos ver então qual foi o momento, né? Analisando, conversando sobre a infância. E aí ela falava, eu me sentia muito cobrada e eu odiava isso. E aí, então, o que que trouxe na vida adulta? E aí ela foi ligando os pontos, entende? Então, isso que é a identificação de uma ferida emocional, que muitas vezes, ou a maioria das vezes, é trazida através de comportamentos de procrastinação. Porque a procrastinação, gente, ela pode ser tanto fuga, tanto comportamento de abandono, né? Tipo assim, o medo de. Eu tinha um comportamento de procrastinação com medo do abandono, né? Então, por exemplo, eu não terminava, ou às vezes, né, não terminava um processo, ou às vezes estava no emprego, né? E ali eu poderia subir de cargo, alguma coisa assim, mas com medo de ser abandonada, ou às vezes perder o emprego, ou alguma coisa assim, eu não avançava. Aí o que eu fazia? Eu pedia conta, saía do serviço. Sabe assim? Por conta desse medo inconsciente, entende? Então hoje eu entendo isso e falo, não, eu vou até o final porque isso não vai acontecer mais, eu não vou mais passar por esse sentimento, está tudo bem. E é inconsciente, gente, sabe? Assim, não é algo que você quer, é inconsciente. Existem esses casos, né? Mas também não se apega e fala, ah, não, deve ser alguma ferida, não sei o quê. Não, sempre tem um porquê, tá? Entendam isso. Então, olha, geralmente, o que, que eu costumo falar, né? Que se você tá procrastinando alguma coisa, tem alguma coisa por trás. E é realmente tem alguma coisa por trás. Eu não tinha ido tão a fundo, né? Geralmente eu vou na tecla de eu não gosto de fazer essa atividade, né? Então, Ah, assim, porque
é realmente uma forma de proteção, né? O cérebro não quer se esforçar. E fazer alguma coisa que a gente não gosta é um esforço muito grande para o cérebro, né? Então, assim, eu só ia até essa parte. Da parte da proteção e de não querer fazer alguma coisa porque não gostava, né? De ter esse esforço. Mas faz muito sentido. Faz muito sentido, principalmente essa parte que você falou dessa moça que era muito cobrada, e agora eu fico pensando nos meus filhos. Será que eu tô cobrando demais eles, gente? Ó, a mãe, gente, as mães doidas, parem de pensar isso, entendeu? Mas a gente leva para os filhos, né, Valéria? Nossa, é incrível. Eu vou começar a analisar isso também. Será que eu tô cobrando demais? Não, mas assim, quando gera uma ferida emocional, é uma cobrança extremamente mesmo. Tipo, né, falando um pouquinho desse caso, ela era uma criança mesmo, que ela não brincava, porque ela tinha muitas obrigações e ela não podia brincar. Ela não podia brincar, literalmente. Entendeu? Ela não brincava nem sozinha, porque os pais não deixavam, entendeu? Então, assim, é nesses extremos, né? Aí a cobrança normal faz parte, né? Não tem problema, entende? Não, é porque eu fico o tempo todo pro mais novo, né? Já terminou, Rafael? Daí passa um tempinho, Rafael, e aí, já terminou, Rafael? Aí eu acho que eu vou começar a Ah, diminuir um pouquinho esse. mas aí seria legal, Valéria, você saber o temperamento dele. Tipo, o jeito do temperamento, porque dependendo, se for fleumático, em partes é Não, legal ele não é cobrar, não é? fleumático. Não? Detalhe, certeza que não. Eu acho que ele é sanguíneo. Ah, entendi. Então aí você tem que fazer, ó, se for sanguíneo, já fica a dica aí, mães. Coloca ele num desafio. Ó, vou te desafiar uma coisa, hein? Vamos ver se você vai conseguir terminar isso daí, ó. Te dou um prazo, eu te dou uma medalhinha, te dou não sei o que se você fizer em 15 minutos. Não, Não sei. o prazo assim, ó, funciona assim, porque desde muito pequenos a gente trabalha com Pomodoro aqui em casa, né? Justamente para evitar a procrastinação. Então, Aham. tem o timer, 25 minutos, eles têm que focar naquela lição. Às vezes, ele consegue focar na lição se for matemática, uma lição que ele gosta. Quando Exatamente. é uma lição que ele não gosta, aí ele fica conversando, ele puxa assunto, ele vai fazer outra coisa, ele vai beber água, ele vai andar pela casa e fica lá e não sai lição, não tem Tem- Pomodoro que ajude. É. Então, o que que geralmente eu faço, né? Eu coloco mesmo ele em desafios, né? Eu falo assim, olha, eu tô fazendo um relatório aqui, vamos ver quem termina mais rápido, se é a mamãe ou você. Ou às É. vezes eu tô limpando a casa, falo, ó, vou lavar a louça, olha o tanto de louça que a mamãe tem pra lavar. Vamos ver quem termina primeiro, eu ou você? Aí ele dá um gás. Mas ainda assim ele procrastina muito, porque daí ele para e aí ele quer falar sobre um jogo É. de Ó, videogame. Aí eu falo, ó, tô terminando. Aí ele e volta. mas o sanguíneo, ele gosta muito de recompensa, Valéria. Sabe assim, tipo, ó, se você terminar no time, você vai ganhar isso. Sabe aquele prazer imediato? Sabe? A gente aposta abraço. Ah, é? É, ele fala pra mim, ai, se eu ganhar, então você vai me dar um abraço. Ai, que Aí eu falo, legal. tá bom, Ah, se eu então é ganhar. sanguíneo. Ah, com certeza. Sanguíneo é um abraço. Aí eu falo pra ele, se eu ganhar, você me dá um abraço. Ao contrário, né? Ai, gente do céu, mas é uma comédia, É, eu né? acho que ele é sanguíneo. É, sanguíneo gosta muito desse contato, e abraço é uma Então, ótima só recompensa. que ele tem esse meu lado também de criar etapas, Ai, que legal. planejamento. E quando Bom. eu não faço, quando ele me vê fazendo alguma coisa que eu não tenho checklist, ele vai lá e briga comigo e faz. Olha, que legal. Mas ele gosta de se comunicar, não? Gosta. Ah, então com certeza, provavelmente ele deve ser sanguíneo. Que legal. Ô, Valéria, meninas, até coloca aqui nos comentários do podcast Ação Delas, a gente podia fazer uma análise ao vivo, né? Tipo assim, Hum, Valéria, a gente podia fazer uma análise de temperamentos ao vivo, e aí você podia também depois fazer uma análise de gestão de projetos, pode ser sabe? também. É. Muito legal. Gente, o que que vocês acham? Coloca aí nos comentários qual que vocês querem, o que que seria legal, para a gente saber o que que mais identifica com o que vocês gostam. O Agora, que falando um mais? pouquinho sobre a parte, por exemplo, de cansaço, né? Que a gente estava falando, a gente já falou bastante, mas falando sobre o cansaço, muitas das vezes a gente é, tem tanta coisa que a gente está fazendo, tanto sobrepeso, tanta obrigações, e mesmo assim a gente, mesmo cansada, a gente não se dá o privilégio de descansar.
É Que, assim, verdade. hoje em dia a gente fala que é um privilégio, mas na verdade não é um privilégio, é um direito que todo mundo tem, é algo muito necessário e que para muitas pessoas acaba sendo um privilégio. E a gente precisa ter esse tempo, a gente tem que ter essa consciência de que a gente descansar não é uma procrastinação, é necessário. Então, você que está ouvindo esse podcast, se você é o tipo de pessoa que está muito nativa, está sobrecarregada, está vivendo mil coisas, para. Pelo menos uma vez na semana, para acordar um pouco mais tarde. Isso não vai. Gente, um GP tá falando isso, tá? Uma gestora de projeto tá te falando isso. Isso não vai acabar com o seu projeto. Se Não. você se deixar descansar um pouquinho. Se você tem uma vida organizada, com planejada, mas não tipo, gente, eu falo planejado, tudo planejado não significa milimetricamente de todos os segundos da sua vida, tá? Porque você precisa ter um tempo de respiro. Mas se você tem uma vida organizada, com as suas obrigações planejadas, se torna, a sua vida acaba sendo mais leve. E você não vai ter, por exemplo, um sobrepeso gigantesco. E se você tem uma vida organizada e planejada e está com sobrepeso, é porque está te faltando pedir ajuda. Você está pegando muito para Reavalia, né? você. Então, e você não tem como você sobreviver desse jeito. E é importante que você se dê um tempo de descanso. Tenha um momentinho de preguicinha de vez em quando. Isso é natural, é normal e é benéfico para o nosso corpo, para nossa mente. Tá? Então, não se sobrecarreguem, organizem, se planejem e descansem. É muito importante. Sobre a parte de procrastinar o tempo todo. Se você agora, falando ao contrário, se você tá sempre descansando e não tá realizando as coisas que você deveria estar fazendo, você também tá fazendo errado. Então você tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode ter o extremo de nada, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Quando eu falo de equilíbrio, não significa que você vai dormir às 8 horas todos os dias, que você vai trabalhar só 5, 6 horas todos os dias, que você vai ter 2, 3 horas para os seus filhos todos os dias. Quando eu falo de equilíbrio, é você saber que vai ter vezes que você vai precisar dar um gás, né, na sua empresa, no seu serviço, vai dormir menos horas, vai ter menos tempo com sua família, mas que depois você também vai conseguir diminuir o seu trabalho e dar mais atenção para sua família, dormir um pouco mais, porque você já colheu aquele resultado que você esperava. Às vezes a gente vai fazer isso e não é ruim a gente dar esse gás, mas a gente tem que aprender que a gente não consegue fazer isso o tempo todo. Valéria, agora aproveitando a sua gestão maravilhosa, não seria legal, assim, porque pelo menos é uma coisa que eu faço pra mim meio que automático, mas não coloco no papel, não faço checklist, mas eu sei que eu faço meio que no automático, sabe? Né? No feeling de do quê? Hum, Eu saber mais ou menos como é que foi, por exemplo, a minha semana, que nem desde a segunda até agora. Eu fico pensando assim, quanto tempo que eu dei ou conversei com os meus filhos a respeito de alguma coisa, sabe? Ah, tá, fiz isso na terça e na quarta, tá, mas como é que eles estão? Eu pego muito essa parte de emocional, de autoconhecimento, então isso pra mim é prioridade. E aí, então, eu fico muito ligada nisso. E aí, o dia que eu estou trabalhando muito, por exemplo, isso já, sabe assim, quando você faz essa autoanálise, esse autoequilíbrio, entende? Então seria legal, né, assim, Valéria, fala um pouquinho de, tipo assim, fazer uma rotina da semana e às vezes colocar um pouquinho de cada área da nossa vida. Por exemplo, durante a semana, quando é que eu tenho me exercitado? Durante a semana, quanto tempo eu tirei para, pelo menos, ler um livro? Durante essa semana ou dia, qual foi os 15 minutos que eu tirei para não fazer nada? E colocar, né, nessa organização, descansar. Não tem isso? Não é? Então, no começo, né, para muitas namoras que não têm um planejamento, que não sabem fazer isso, tá começando, tem um bloqueio e etc. Quando a gente começa a criar uma rotina e um planejamento para elas, a gente coloca essas pautas, né? Tipo, sexta-feira você pode ir dormir mais cedo? Não, não posso. Sexta-feira é impossível. Então tá, qual dia na semana talvez daria pra gente fazer, para você estar colocando isso? Então eu organizo, né, a agenda da pessoa dessa forma. Tempo para família, tempo para si mesma, tempo para tomar um banho mais longo, e deixa agendado com alarmes, sabe? Alarmes gritantes para a pessoa lembrar que aquele momento, e aí eu bato na tecla. Tocou o alarme, esquece tudo, larga tudo e vai fazer o que você tem que fazer, até você se acostumar e começar a fazer isso. Então é um compromisso
como se fosse um trabalho. Então eu crio dessa forma, né? Dias para ir para academia, dias para pintar o cabelo, para fazer as unhas e de preferência, né? Se você não tem o hábito de fazer com você mesma, já não tem esse hábito de preferência que você vai fazer na rua com outras pessoas, porque você vai priorizar o horário dessas pessoas, né? Verdade. Então começa dessa forma. Por quê? Isso vai gerar na sua cabeça essa rotina, né, esse hábito, e aí depois vai ficar muito mais fácil de você encaixar na sua rotina em outros dias, em outros horários. Mas no começo a gente tem que bater sempre na tecla. Tá aqui agendado, é isso daqui que eu vou fazer, esse é o momento que eu preciso. Então, sim, é muito importante, né? Mas é importante que coloque na agenda, Mari, no calendário, que Não escreva, é? coloque um alarme, justamente para a gente não perder isso, né? Não acabar falando assim, passou semana e eu não fiz, né? É, Então, agende um horário para você mesma, agende um horário para você falar com. Eu falo, agendar um horário para falar com os filhos. Se eu falo abertamente, muitas mães aí falam assim, ai, mas a filho não pode, não precisa ter horário, não sei o quê. Mas mesmo que não tenha, tá? Vamos fazer uma reflexão agora, de mãe para mãe. Você tá o tempo todo na sua casa, você tá o tempo todo correndo, você tá o tempo todo fazendo alguma coisa, seu filho fala com você, você responde gritando, responde no automático. Isso é tempo de qualidade? exatamente. Quando você agenda um horário para falar com seu filho, você monta naquele horário uma mesa de café da tarde, você senta com ele, você deixa o seu celular de lado, deixa a televisão, conversa como foi a semana deles, como que foi as atividades, a escola. Se você consegue fazer isso todos os dias, perfeito, você não precisa agendar um horário. Agora, se você não consegue fazer isso nem um dia na semana, começa agendando um horário para os seus filhos. Mas é verdade, é bem isso, né, gente? E assim, não sei vocês, mulheres que estão aqui, mas às vezes acontece. Não, mas eu tô em casa com meu filho. Ele está comigo. Será que tá mesmo? Às vezes não. Porque é bem o que a Valéria falou, a gente tá fazendo tantas coisas, tantas coisas. Ou os nossos filhos também estão fazendo as coisas deles, videogame, game, não sei o quê, que na verdade a gente não tá junto, né? A gente fala que dependendo se a gente não tem uma vida intencional, é aí que entra a vida intencional, gente, com a intenção de ter esse momento de conversa com os filhos, né? Porque senão a gente não tem, a gente sabe disso, né? A gente tem filhos, às vezes até o marido, você também, às vezes, muitas vezes nem tem conversa com o marido, né? Porque tá ali na rotina louca, sabe? De parar e sentar e conversar, olhar no olho, né? Quem Então é tem pais entender me que. cotar, então, Exatamente. Nem se vê, né? Tipo, oi, tchau, é. né? É bem isso. Então, assim, faz a diferença mesmo, 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 mesmo. O que mais, Então, Valéria, que a gente pode abordar? agora vamos falar um pouquinho sobre a parte da preguiça, né? Que na verdade a preguiça é a preguiça e é a procrastinação, né? É a preguiça mesmo. Porque igual a gente estava falando, às vezes é necessário descansar, às vezes a procrastinação vem por causa de outros motivos, mas é a preguiça, né? Porque eu juro pra vocês que já vieram falar assim pra mim, então, é porque eu tenho muita preguiça. Eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu tenho muita preguiça. Eu morro de preguiça de ir pra academia. Morro de preguiça. Prefiro mil vezes fazer exercício dentro da minha casa, tipo, só me trocar agora e fazer exercício, do que eu ter que ir pra academia. É uma preguiça gigantesca. Porque eu Sério? penso no trânsito, eu penso no tempo que eu tô perdendo, indo até lá, voltando e etc. Então, assim, tipo, pra mim é uma preguiça gigantesca. Não vale a pena. Então, eu prefiro Uhum. fazer em casa e aí eu compro as coisas e faço aqui em casa e pra mim tá ótimo. Mas tem pessoas que é, têm preguiça, mas não encontram uma solução. É. E aí Se fica, agarra na ai, justificativa, né? não é? Então, e aí, tipo, fica nessa coisa de eu sei que eu tenho que fazer, mas ai, eu tô tão cansada, eu não vou fazer hoje, não. Ai, eu sei que eu paguei a academia, mas ai, tá frio, tô com preguiça. Não foi a semana inteira. Não Sim. vai a semana toda, tá gastando dinheiro à toa, tá só. Mesmo que. Gente, olha, eu sei que muitas das mulheres têm uma realidade aqui no Japão que trabalha demais, que tá cansada, mas aí é cansaço, cansaço mesmo. E não é preguiça, gente. Preguiça é quando você tem tempo, tem
energia para fazer e você não faz porque você não quer, por falta de compromisso. Toda É vez a que eu falo agora verdadeira que cara de pau, entendeu? é, não, mas agora todas as vezes que eu vou falar que alguém tem falta de comprometimento, eu penso na Mari falando pra mim, ai, analisa o temperamento dessa pessoa. Mas eu vou falar Mas essas depois são a as Mari. diferenças da palavra, né? Mas, Valéria, é isso. Agora deu o start. Essa é a diferença das palavras. A preguiça é a falta de vergonha na cara. Você não tá Uhum. fazendo o que você não quer. Pronto. Né? A procrastinação, aí é outra história. Você quer fazer, mas você não consegue por algum outro motivo, mais interno, mais profundo, feridas emocionais, enfim. E o cansaço é a limitação do seu físico que tá de extrema, né? Assim, energia gasta, enfim. Então, existe essas três mesmo, é verdade. Gente, e a preguiça é isso, mulheres. Não adianta. Fala a verdade. Vamos ser sinceras com a gente mesmo. Quando você fala, ai, tô com preguiça, é falta de vergonha na cara, tá? Você não quer fazer e pronto, acabou. Aí sim a gente tem que te cutucar e falar, levanta daí e vai fazer. Não é pra você querer, é pra ir fazer. Tipo assim, né? Vai. Semana do Natal, por exemplo, eu tava assim, ai, eu tenho que limpar. Sábado, gente, sábado, véspera da véspera de Natal, eu sei que eu tenho. ti- Eu olhei e falei, eu tenho que limpar a casa. E eu já fico com preguiça já antes. Só de Aqui, ó. saber que eu tenho que fazer isso, eu já fico com preguiça já antes. E eu só fico pensando, ai meu Deus do céu. Mas aí eu vou trabalhando, né, a cabeça já pra poder fazer, porque tem que fazer, tem que ser feito. Mas, gente, tem coisas que a gente sabe que tem que fazer e a gente não faz por realmente não ter vergonha na cara. Né? É, Igual, por exemplo, pagar academia e não ir pra academia nenhum dia é. é falta de vergonha na cara. Não é procrastinação e não é cansaço. Se for cansaço, por favor, cancele sua academia e não vá até você organizar sua vida. Mas se você tem tempo e você não tá indo, é falta de vergonha na cara. Você fez É toda falta de aquela análise, né, comprometimento. Valéria? Tipo assim, não teve nenhuma ferida emocional, não teve nada assim que você lembre, que faça, tal, não sei o quê, né? Não tem. E outra, no fundo, no fundo, a gente sabe, né? Quando é preguiça, a gente sabe, gente. É, Mulher porque é, ó, a mulher é ligeira. procrastinação. Porque a procrastinação, por mais que a gente procrastine, em algum momento a gente vai realizar aquela ação. Sim. Em algum momento a gente Mas sabe, ela, mesmo que mas seja no último segundo, é, mas a gente faz. ela dói, entende? A Uhum. procrastinação, ela dói. Ela, tipo, machuca. Você procrastina e você fica machucada com isso. A preguiça, não. Você não faz, você fala, ai, não fiz mesmo, não quis. Tipo assim, a preguiça não dói, você entende? Essa também pode ser a diferença para você analisar. Você deixou Uhum. de fazer, doeu, machucou, sabe? Pesou. É aí sim é algum motivo a mais, né? Agora a preguiça, não adianta. É aquela preguiça mesmo que você não fez, você ainda bate no peito e fala, ah, não fiz mesmo. Ah, não fiz mesmo, entendeu? Não queria, não tava afim, É não vou isso. fazer. Exatamente, exatamente. Então a gente precisa analisar todos esses pontos, porque se a gente, principalmente para quem quer resultado, né? Eu sou a pessoa do resultado e eu analiso, me analiso constantemente para que eu tenha os melhores desempenhos. E aí, hoje em dia, né, eu tento analisar também a equipe, ver como que eles estão mentalmente, fisicamente, espiritualmente, todas essas análises, porque a gente sabe que às vezes um problema dentro de casa pode vir a refletir no trabalho. Às vezes o filho tá doente, a mãe não tá com cabeça de pensar no projeto, de pensar na função que ela tá fazendo. Então, assim, a gente sabe que tem todas, várias outras coisas por trás, não é só, né? Hoje em dia eu sei disso, não é só não querer fazer, não é só uma preguiça, né? Porque antigamente eu pensava que era isso, tudo era preguiça, né? Ai, a pessoa, ai, pessoa preguiçosa, não faz o que tem que fazer. Ou, nossa, essa pessoa só sabe procrastinar, pelo amor de Deus. Ou achava que a pessoa era desorganizada, né? A nossa, a pessoa não sabe se organizar, pelo amor de Deus. Então, hoje em dia, eu consigo analisar, e aí, às vezes, quando é falta de organização, eu consigo ajudar a pessoa. Quando é preguiça, eu dou uma
levantada na pessoa. É. Pode E apagada, né? quando é procrastinação, eu tento ajudar ela da melhor forma possível. Então a gente sempre tem que estar analisando isso, né? Principalmente quem trabalha com pessoas, porque vai fazer total diferença, né? Um líder vai fazer diferença na vida das pessoas. Então, no meu serviço de gerente de projetos, eu tô à frente dos projetos. Eu preciso gerenciar essas pessoas, eu preciso estar auxiliando elas. Não é só criar estrutura, criar um cronograma e ir lá e cobrar, né? Então, assim, hoje em dia eu tento analisar tudo isso. E você que quer ter um resultado e você é sozinha, você precisa fazer essas análises. Então, monta um comitê aí na sua cabeça, faz como eu, monta um comitê aí na sua cabeça de várias personalidades suas, a personalidade que vai te forçar a fazer, a personalidade mais preguiçosa, a personalidade, várias coisas aí, e começa a discutir entre você mesmo. Igual a Mari falou, todas as vezes que você faz alguma coisa, as loucas da autoanálise, elas vão vir aquela vozinha te cobrando isso, assim, olha, não era isso não, a cor era outra, hein? Então, vai te cobrar. E isso é legal, porque você vai ver que você não tá tendo resultado porque você tá cansada demais e tá cheio de coisa para fazer, e aí você vai ter que aprender a pedir ajuda para que você não fique tão cansada, ou você vai descobrir que você é uma preguiçosa que não tem vergonha na cara, né? E aí então o que você vai ter que fazer? Partir para ação. E começar, coloca o que as meninas falam no Instagram, coloca o cropped, cropped, não sei nem É. falar a palavra, coloca o cropped e age, então, é isso que você tem que fazer. E começa se organizando, começa analisando, começa fazendo as coisas que você já se propôs a fazer, porque isso vai fazer diferença. E se você é o tipo de pessoa que está na ação, mas procrastina algumas coisas, eu falaria para você ver o porquê você está procrastinando, no sentido de se você gosta ou não da atividade. Mas aí agora a gente já sabe, né, que tem toda uma análise mais profunda. Então, você analisou que você quer fazer essa ação, mas tem algum bloqueio, já liga para a Mari, já começa o seu processo de desbloqueio para que você tenha resultado. E eu vou falar Sim. para vocês que a gente vai procrastinar. Somos pessoas que procrastinam, somos seres humanos que procrastinam, porque, como eu falei desde o início, nosso cérebro cria, né, esse tipo de bloqueio para a gente, né, por N fatores e no sentido, né, da gente ter esse instinto de sobrevivência. Somos, em primeiro momento, animais com instinto de sobrevivência. E o procrastinar vai ser esse ato, né, de da gente querer economizar energia, de a gente querer se salvar de alguma coisa, não desbloquear, não ter dores emocionais, como a Mari estava falando. Então, se você está procrastinando e você sentiu que você está procrastinando, comece a estudar por que você está fazendo isso. Porque as pessoas que procrastinam, elas vão deixar muitas coisas de lado que são importantes para o resultado. Então, aprenda a analisar e entender os seus motivos da procrastinação para que você consiga ultrapassar eles, sobrepujar essas dificuldades e ter resultados melhores. E o resto, né, como eu falei, é tomar vergonha na cara e pedir ajuda. Exatamente. E aí é bem isso. Eu falo que assim, que nem a Valéria comentou, né, dessas questões da gente ter várias personalidades dentro da nossa mente, né, e tipo, ir julgando, ir fazendo análise, ir avaliando. Mas eu falo também que se você não consegue fazer essas várias análises, vários personagens, por isso que fala, gente, a gente não evolui sozinho. A gente não cresce sozinha. Não cresce. Então, para com isso. Por quê? Às vezes a sua habilidade é uma, mas pode ser que não seja para fazer essas análises. Eu não tenho essa análise, Valéria. Entendeu? Porque a minha personalidade, o meu temperamento, ela não tem essa facilidade de análise. Não tenho, de verdade. Por isso que eu busco, né, a ajuda da Valéria para ela poder fazer essa parte. A gente tem que entender, gente. A gente tem que criar uma consciência do que a gente não é bom. Do que não, né? Porque se a gente não é bom nisso, eu vou me capacitar. Você pode até se capacitar. O que a Valéria faz em 5 minutos vai levar um dia inteiro. Aí, tipo assim, é Exatamente. opção sua, é livre-arbítrio. Mas se você quer que seja mais rápido, vai buscar um profissional que já tem essa facilidade, né? Ou se não, busca uma amiga que você sabe que é
tem essa facilidade para poder te ajudar, né? Então, é buscar essas parcerias de uma forma intencional, entende? E aí eu vou contar um caso aqui para vocês entenderem o quão profundo é essa questão da procrastinação. É, eu tô em atendimento com uma pessoa, e aí o que acontece? Ela sempre se colocou em ação em situações, tipo, complicadas, em situações conflitantes. Por exemplo, em situações conflitantes na vida dela, ela conseguia se levantar e se colocar em ação. Ia lá, trabalhava, agia, fazia projetos, né? Tomava ação do que precisava. Ela saiu dessa situação conflitante. Tipo assim, ela vivia num ambiente conflitante. Ela saiu desse ambiente conflitante. Então, aí o que antigamente ela Motivava estava ela. programada tipo, tá conflitante, tá complicado, não sei o quê, então, não, peraí que eu vou me levantar das cinzas. Se levantava das cinzas, ia lá e fazia. Mas ela não tá mais nesse ambiente. E como ela está programada em sempre se levantar das cinzas, ela no momento não está conseguindo tomar ação, porque ela não está mais nesse ambiente, entendeu? Então ela tem que se reprogramar novamente, entende? Então muitas vezes essa pessoa acha que está procrastinando, mas ela realmente está programada de uma forma diferente. Então criar uma consciência dessa já é um outro passo. Por isso que é tão importante. Mulheres, a gente é esperta, né? A gente tem o feeling, a gente tem sensibilidade para conseguir se entender se a gente quiser. Para de ser turrona, né? Muitas vezes, de falar, não, esses negócios de autoconhecimento, não quero saber, não. Então, o autoconhecimento ele vai te evoluir, ele vai te trazer, te levar a outros patamares, né? E essa pessoa, justamente, ela precisa se reprogramar a se levantar das cinzas, mesmo não estando nas cinzas. A tomar Não estando em chamas, né? não estando em chamas, exatamente. Por quê? Ela tem a atitude, mas ela precisa se reprogramar novamente para ter atitude em qualquer ambiente. Em ambientes bons, em ambientes normais, não somente nas cinzas, porque era uma atitude de sobrevivência. Então, dali ela realmente pegava as forças e ia embora. E agora ela não precisa de mais disso. Então, é entender, gente, cada um com a sua individualidade, com a sua história, existem os porquês. Só não vale, não existe, né, a cara de pau da preguiça. Aí esquece, não tem como. Vamos bater nessa tecla agora. Preguiça, Sim, gente. preguiça não. Preguiça não. Mas é interessante a gente ouvir, pensar dessa forma, Mari, porque eu tenho estudado também sobre o lado mais feminino, o lado masculino, a mulher que tem essas polaridades, porque todo mundo tem, né, a polaridade masculina e feminina, e eu tenho visto, né, essa parte onde muitas mulheres têm desenvolvido mais o lado masculino por questão de sobrevivência, né? Então elas estão nativas o tempo todo, elas estão se esforçando o tempo todo. E eu falo por mim mesma, né? Eu, durante muitos anos, amor, se você estiver escutando, deixa aqui nos comentários. Mas durante muitos anos eu falei que eu era o homem da casa. Né? Nossa. Porque sou eu que tenho as ferramentas, eu que gerenciava o dinheiro, eu que fazia algumas ações que supostamente seriam melhor que os homens fizessem, entendeu? Então, assim, tipo, eu tava muito no meu lado masculino, querendo controlar tudo, querendo gerenciar tudo, querendo sucesso em tudo, e tava deixando meu feminino de lado. E o feminino é importante pra gente, né? Então, assim, tipo, passar um batom já vai te trazer um ar diferente, né? Gente, olha, eu comecei a passar batom só pra vir fazer os podcasts porque a Mari passa. Então, tem todo um lado. Não é que eu não que eu deixe de me cuidar, né? Mas entre ir resolver um problema e ir para um spa, por exemplo, eu vou resolver o problema. É o meu primeiro instinto, entendeu? Porque eu tô muito no meu, estava muito no meu lado masculino e eu tenho trabalhado muito isso, né? Porque eu não posso ser esse tipo de pessoa, eu preciso de ajuda, eu preciso ter carinho, eu preciso ser mais feminina, porque a gente sente falta. A gente pode falar que não e você pode deixar aqui nos comentários que eu com certeza vou rebater, tá? Porque eu vou discutir com você. Você pode falar que não, que você não gosta de ganhar flores, que você não gosta de ganhar presente, que você não gosta de ser mimada, mas é mentira, toda mulher gosta. Toda mulher Toda gosta. mulher gosta. Então, deixem de ser torronas, como a Mari falou, e começa
a analisar isso, gente. E se você não tem essa capacidade analítica, começa a falar com as pessoas à sua volta, como a Mari disse, vai procurar um profissional. Eu aconselho demais, gente, demais fazer terapia. Por mais que eu tenha essas múltiplas personalidades dentro da minha cabeça, às vezes elas não entram em acordo e eu preciso de intervenção. Então a terapia me ajuda muito. Né? Então, assim, conversar com alguém que é realmente uma especialista, que vai me ajudar, que vai me entender quando eu falo, por exemplo, das minhas personalidades, se eu falo isso para qualquer pessoa, as pessoas vão achar que eu sou louca, né? A terapeuta não acha. Na verdade, ela já até fez um teste de múltiplas personalidades para ter certeza, mas eu tô É igual ok. aquele filme, não tem aquele filme? Como é que chama? Tem o filme Fragmento. Fragmentos, gente, esse filme é da... Adoro esse filme. Mas calma, gente, a Valéria não é desse filme, tá bom? Mas o que que acontece, né? A gente, às vezes, tá tanto nessas polaridades inversas que a gente acaba não percebendo e acaba criando esses hábitos que não são hábitos tão saudáveis, né? E eu já fui muito mais reativa do que essa pessoa analítica, né? E ser a pessoa analítica é o que me faz bem, né? De olhar e analisar as coisas, de perceber, de criar projetos, de estar colocando. Isso me faz muito bem. Agora, quando eu estou em um ambiente de caos, é claro, eu tenho uma reação muito mais rápida, eu analiso as coisas muito, muito mais rápido, talvez por causa do outro lado, né? Do colérico, eu analiso as coisas muito mais rápido e tenho ações mais rápidas do que eu realmente gostaria. Mas sempre fica aquela duvidinha, sabe, gritando na minha cabeça: você tá fazendo certo? Você tem certeza que você tá fazendo certo? Mas são coisas que eu já crio também dentro da minha cabeça como um plano de contingência, né? Então eu já estou preparado com outras atitudes e ações que eu posso estar fazendo no automático em determinados casos. E isso me ajuda. Por isso que é legal, mas é do melancólico. O melancólico, ele tem muita essa análise. E aí, a gente que é sanguíneo, do temperamento, a gente aprende muito, muito legal. Às vezes eu sempre fico pensando nisso. O que que a Valéria pensaria aqui? Sério, Valéria, eu falei, hoje de manhã, acho que eu vim almoçar, aconteceu alguma coisa que eu falei assim, plano de contingência, o que que a Valéria faria aqui? Ai, desculpa, gente. Isso pega, mas é uma coisa boa. Por isso que eu falo, é legal a gente respeitar a individualidade de cada um. E você falando sobre esse feminino, tem tanto assunto pra gente abordar aqui nesses podcasts, É, gente. Me fala você, que nem a Valéria deu exemplo que ela era muito masculino, né? Se você é essa mulher e tá ouvindo a gente, escreve pra mim nos comentários. Geralmente, quem tá muito no masculino, no período menstrual, sente muita cólica, sente é. muita TPM. Por quê? Tá carregando um peso que não é nosso, que é o feminino. Eu lembro por quê? Porque eu fiz essa transição, eu também era do masculino, e aí eu aprendi, né? Busquei informação, aprendi muito, e comecei a falar: não, eu vou passar pro feminino, e certas coisas eu não fazia mais. Eu nunca mais tive cólica. Então, assim, chega o período menstrual, né? Esse período nosso, eu respeito muito, de verdade. E eu nunca mais tive... Gente, aí assim, podcast, ação delas, tá? Para mulheres, se você é homem, ouve, vale a pena ouvir para você saber o conhecimento. Sabe aquelas bolas que saem no nosso período? Ah, sim. Coágulo. Isso, Uhum. isso já é um sinal que você tá muito no masculino, de verdade. Eu É. nunca mais tive isso. Sabe, aquelas coágulo mesmo, grande, Uhum. assim, que você Uhum. sente. Isso é sinal de você que você está no masculino, sabia? Olha, parando para pensar, é verdade. É E verdade mesmo, porque quando eu tava muito no meu masculino, eu tenho endometriose, né? E a endometriose estava, tipo, muito dolorida, muito sofrida, e saía esses coágulos muito grandes e doloridos. Hoje em dia não tem mais, olha só. é, é muito, porque assim, o nosso organismo ele responde a tudo, gente. E essa questão da gente estar muito no masculino, o nosso feminino sofre. E aí ele dá sinais, entendeu? Nessa parte. E é incrível, você pode até analisar. Hoje, se você tá mais no feminino, você passa super bem esse período, É, sabe, da menos mulher. desgastante. Menos desgastante, exatamente. Ó, esse daí é um outro Ó, tema, galera. Anota aí. eu vou trazer aqui para vocês uma outra especialista chamada Sabrina. Ela fala sobre ciclicidade, produtividade cíclica. E ela fala Legal. sobre o período menstrual e os nossos picos de
de energia, né, no ciclo. E é fantástico, porque é uma coisa que eu achava que eu era louca, né, porque eu já tinha percebido, né, que antes em um determinado período do mês eu sou mais produtiva e perto da menstruação, durante a menstruação, eu não sou tão produtiva, né? Só que eu achava que eu era louca até eu ver que não, que isso Então, tem ciência, que é... é tudo comprovado cientificamente, gente. E assim, os hormônios, quando a gente vai entrar no, né, no período menstrual, para chegar a descer a menstruação, de um dia para o outro, ou de horas, ele tem uma queda brusca, assim, ó. Enorme, enorme. Por isso que você fala, meu, hoje eu não tô bem. Ah, não deve estar mesmo. O mundo Você parece que tá passando mais rápido e você tá em câmera lenta. Exatamente. Eu falo, ai, tô no meu período, vou ficar estabanada, vou esquecer das coisas. Gente, é incrível, incrível. Não, Tem e ó, muito. isso também já vale a pena você, mulher, analisar, porque nesses períodos de baixa energia, a gente vai procrastinar mais, a gente vai cansar mais, a gente vai sentir preguiça. Então, assim, nesse período eu te dou um desconto, Permitido, exatamente, porque eu seu te dou um hormônio não está desconto, ajudando. mas a gente só pode se dar um desconto se estiver em dia com as outras coisas durante os outros períodos. No pico É. de adrenalina, no pico de atividade alta, produz. Mete bala, deixa a preguiça de lado e corre. Produz o máximo que você puder. Para quando vier esse período de baixa, você poder falar assim: ah, hoje eu vou tirar um dia de descanso. Vou tirar um Sim. dia de preguiça, não vou nem tirar meu pijama, vou ficar de pijama o dia inteiro deitada aqui comendo besteira. Mas, ao mesmo tempo, não é todos os dias que você vai fazer isso. Então, assim, aprende a analisar o seu ciclo, anotar na sua agenda aí, ou marca no caderno. Marca, ó, o que, que eu costumava fazer? Juro pra vocês. Eu marcava na minha agenda bolinhas laranjas quando eu me sentia mais produtiva. Bolinhas amarelas quando eu sentia menos produtividade. Bolinhas azuis, eu acho, quando eu sentia que realmente tinha caído. E bolinhas vermelhas quando a menstruação vinha. E aí eu Legal. comecei a ver no meu calendário quando a minha produtividade estava alta. E aí Mas eu tem o alarme tinha. de celular também, né, gente? Hoje em dia não tem nem desculpa. O celular já regula tudo isso. Eu recebo uma semana antes. Ó, o seu período menstrual vai vir daqui uma semana. Eu já sei. Eu falei, ixi, já sei, sabe? Assim, né? Tem que sincronizar a agenda com isso. Então, mas é o que eu faço, entendeu? Justamente isso. Porque eu sei que no meu período menstrual eu não vou estar produtiva, eu vou estar muito sincera. Muito sincera, então assim, eu já não marco reunião, eu já prefiro não fazer stories, então assim, eu já gravo o conteúdo antes, se eu tiver que gravar conteúdo, porque a cara não vai ajudar, eu não vou querer fazer nada, eu não quero aparecer, eu só quero ficar de pijama, deitada no sofá e às vezes eu trabalho, faço alguma coisa que é mais importante, que é prioridade, mas tipo assim, no resto do dia eu prefiro ficar de boa, quietinha, sabe? Então, só que assim, sabendo disso, eu já corro antes, eu já crio uma antecipação, já trabalho com as coisas antes para não me atrasar. Então, a gente precisa dessa análise. E quando você sabe isso, você precisa entender que você pode procrastinar nos momentos certos. Lembra? Procrastine com consciência, nos momentos certos, nos horários certos, quando é relevante você procrastinar. Porque se você procrastinar sempre, 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 e você não tem essa consciência, você precisa de ajuda. Exatamente. E fora a frustração, né, que bate assim todos os dias, gente. E não existe uma pessoa na vida que consegue viver bem se frustrando toda hora, né? Então, Exatamente. precisa ter essa autoanálise, sim. E lembra que você não é a única pessoa a procrastinar. Pessoas produtivas também procrastinam, tá? Então, procrastinar não é algo ruim se você usar da maneira certa. Sim, sim, com certeza, gente, com certeza. E Mais é isso, alguma né, coisa, Valéria? Mari? Eu Não, acho acho que que é sim. isso. Gente, e assim, aguardem esse podcast que a Valéria falou aqui, falando sobre os ciclos, né, e as energias, porque conta muito, muito. Depois manda aí o privado para Valéria, para ela passar quando que vai ser, porque, gente, isso é muito importante. Muda a vida de uma mulher, é verdade, Valéria, mudou minha Verdade. vida. Nossa, mudou Muda. muito a minha vida. Demais, Muda demais. mesmo. Bom, Amoras, então acho que é isso, né? Deixa aqui pra gente se
como que tá aí na sua casa, se você tá procrastinando demais, se você identificou que talvez você tenha um bloqueio, ou se você tá precisando tomar uma dose de vergonha na cara e começar a agir, levantar do sofá e fazer as coisas, ou se você realmente está cansada e está precisando de ajuda aí. Se você for esse seu caso, peça ajuda, nem que seja para lavar louça. Se você tem filhos, coloquem os seus filhos para te ajudar, escravizem eles mesmo, porque vai ser benéfico para eles e para você. Os meus filhos aqui em casa, nas férias, eles já eles montam eles mesmos o cronograma de atividades de tarefas de casa. Então, assim, eu não preciso ficar mandando eles fazerem, eles sabem que aquelas são as obrigações deles. Se eles não fizerem, eles não ganham ponto. Se eles não ganham ponto, eles não ganham dinheiro. Então, tá Legal. lá, eles mesmos criam, eles mesmos determinam os horários, eles mesmos já se organizam, porque eles sabem que é a obrigação deles. Então, mas isso vem de hábitos, né? A gente pode falar sobre isso depois, né? Em algum outro momento, vem de hábitos que eles têm desde pequenos. Então, vai criando hábitos, né? Se seus filhos ainda são pequenos, vai criando hábitos, rotina para eles também, que isso vai te ajudar a não ficar tão cansada. Se os seus filhos já são grandes, não têm esses hábitos, começa gritando com eles, até eles aprenderem a fazer. A Mari vai brigar comigo. Começa ensinando eles a se organizarem, a te ajudar, porque isso também vai ser benéfico para você e para eles. Peça ajuda. Se você está sobrecarregada, peça ajuda. É verdade, é nunca achar que você vai dar conta sozinha, porque você não vai, né? E realmente é saber que existem outras pessoas que podem te ajudar e a gente precisa montar essa rede de apoio, né? E cabe a nós a ter essa consciência, igual a Valéria falou, e pedir ajuda. E é isso, gente. Vamos encerrando por aqui nosso podcast Ação Delas. Muito obrigado por estar aqui. Assistam os outros episódios, porque está espetacular. Se você quer ter um autoconhecimento, vai ouvindo indo para o trabalho, vai ouvindo fazendo a janta, né? Vai ouvindo, né, lavando a louça, mas não deixe de ter esse autoconhecimento. Não dê desculpa, não procrastine, não tenha preguiça. E se estiver cansada, coloca o foninho de ouvido, vai descansando mesmo e ouvindo o Ação Podcast. Entra no ofurô, acende uma velinha, coloca uma tacinha Isso. de vinho e deixa lá tocando. É isso, gente. A gente espera vocês no próximo episódio, Ação Delas Podcast. Tchau, tchau, galera. Beijos. Beijo, gente. Tchau.